Então, olha lá na página 228 do seu livro. Tá bom. Nós vamos começar a falar sobre a matéria-prima que contém os alimentos, que são os nutrientes que a gente tem falado tanto. Para que serve essa matéria-prima? Ela serve para desenvolver, para crescer, para o organismo conseguir ter as atividades vitais. O que é desenvolver? Ele conseguir produzir o que ele precisa produzir. Tá? Além de renovar o tecido. Tem muitos tecidos, os tecidos são formados por células, né? Então, tem muitos tecidos que são renovados permanentemente. Por exemplo, o tecido, as células sanguíneas, elas são renovadas geralmente a cada 3 meses. Então, para você substituir essa célula que vai ser eliminada, que não serve mais, você precisa produzir outras, e para isso precisa de nutrientes para poder ter essa matéria-prima. Então, a matéria-prima, que são os nutrientes que vêm dos alimentos, que a gente tira dos alimentos, eles vão servir para quê? Para a gente desenvolver, para crescer, e também para gerar energia, tá bom? Essas são as principais funções. Então, e tudo isso vem na forma de caloria, aquele que gera caloria. Alguns alimentos, eles geram calorias, que nem carboidratos, lipídios, tá? Então, qual é a quantidade de caloria que a gente precisa? Né? Então, a gente tem ali o excesso de alguns nutrientes, como carboidratos e lipídios, eles geram alguns problemas. Nós temos necessidades diárias de algumas calorias, mas não são muitas. E as calorias, elas têm unidade de medida que é quilocaloria, né? Cada 1000 calorias é 1 quilocaloria. E a gente vê isso. O que é o mínimo recomendado? A gente precisa de 1.200 quilocalorias por dia, tá? Então, você tem ali, no mínimo, entre 800 a 1.200 quilocalorias a gente precisa por dia, tá? Que é o recomendado. Então, vamos lá. Vamos transformar isso para você ver. Olha os alimentos, olha que bonitinho, né? Bonitinha essa imagem. Então, confira os alimentos mais pesquisados, isso aqui é em 2014, tá? E as calorias relacionadas, tá? Isso pelo Departamento de Agricultura, que foi lá nos Estados Unidos, tá? Uma banana tem 105 calorias, uma banana. Uma maçã, 72 calorias. Um abacate, 240 calorias. Um ovo, 77 calorias. Tem mais calorias que uma maçã, né? Um ovo. Então, a maçã, teoricamente, ela é bem menos calórica, né? Uma torta de abóbora tem 374 calorias. Só uma torta de abóbora já dá 1/3 do que você necessita por dia. De calorias, que é 1.200, né? Calorias. O ovo frito na manteiga... Opa! Cadê meu cursor? O ovo frito na manteiga tem 92 calorias, então você aumenta um pouquinho mais de caloria. E o ovo cru tem 63 calorias, olha só. Mas ninguém come ovo cru, né? Vamos combinar. Um cheeseburger tem 317 calorias. Uma maçã, 46 calorias. Olha que delícia. Dá para comer uma maçã inteira, né? E você já tá com nutrientes suficientes o dia inteiro. Uma laranja, 62. Uma pizza, um pedaço de pizza. Uma fatia tem 231 calorias, né? Sem falar nesse Big Mac aqui, ó. 585 calorias. Você já tem quase que toda a caloria necessária por dia. Então tá. Por que eu tô contando essa historinha? Nosso sistema digestório vai retirar todos esses nutrientes, tá? Que estão contidos nos alimentos. E eles vão percorrer, ó. Primeira fase é a mastigação, que é a parte mecânica. Nós vamos mastigar para poder, então, diminuir esse alimento. E aqui, ó, ele vai percorrer o esôfago, caindo no estômago. Aqui no estômago, ele já começa a receber alguns líquidos que são bastante ácidos, já começa a dissolver esse alimento, tá? Aí você tem aqui algumas, ó, temos a bile, o fígado, que são o quê? Glândulas anexas que vão estar ajudando nesse processo de digestão. Aqui nós temos aqui, ó, o sistema digestório, o intestino delgado, por onde o alimento ele percorre a maior parte do tempo. Aqui também tem vários sucos
ácidos que vão estar ali sendo liberados para o alimento ser quebrados em menores partes, e no final do processo de digestão, vai passar aqui pelo cólon ascendente, descendente, transversal, até chegar no âmago. Quando o alimento está chegando aqui só vai absorver o restinho de água que tem, e o resto vai ser eliminado. Por que esse resto? Porque nesse percurso todo aqui entre o estômago e o intestino, o que vai acontecer? O organismo, através desses líquidos, dessas substâncias que são jogadas aqui, ele vai retirando, né, esses nutrientes que estão no alimento e vão absorvendo, vai através vão ser retirados por algumas células específicas, e esses nutrientes caem na corrente sanguínea para ser distribuído para as células. Então, na realidade, esse tubo digestório, todo esse processo aqui, é justamente para poder garantir que esse nutriente seja retirado para se poder levar para a corrente sanguínea em tamanhos bem pequenininhos, e aí esses nutrientes são identificados e vão ser distribuídos para as milhares de trilhares de células do nosso corpo, tá? Quem são esses nutrientes? Nós temos os carboidratos. Qual que é a função dos carboidratos? Ele é a função energética e construtora. O que quer dizer isso? Ele vai fornecer energia, esses carboidratos que são retirados dos alimentos, e vão ajudar a construir. Eles fazem parte, por exemplo, da membrana plasmática. Lembra que a célula é formada por membrana plasmática? Então, algumas estruturas são formadas por carboidratos. Então, ele vai fazer parte da membrana plasmática, ele vai gerar energia também. 1 grama de carboidratos tem 4 quilocalorias de energia. Olha que interessante. 1 grama de carboidrato. Ele fornece muita energia, né? Então, esse carboidrato, ele vai lá dentro da célula, especificamente dentro de uma estrutura chamada mitocôndria, e vai gerar energia, que essa energia vai ser distribuída para poder a célula ter essa energia suficiente para poder trabalhar. Então, onde que nós encontramos carboidratos? Nos vegetais, na forma de amido, tá? Por exemplo, a batata doce, a batata inglesa que você compra. Então, tem bastante carboidrato, mandioca, enfim, nós temos uma concentração de carboidratos muito nos vegetais. O açúcar comum tem carboidrato? Tem, aquele açúcar que a gente come, né? Principalmente sacarose, que é 2 tipos de carboidratos diferentes, glicose mais frutose. Aonde a gente encontra mais carboidratos? Na fibra alimentar, né? Por exemplo, a celulose. Aonde que, por exemplo, quando você come uma maçã, quando você come essa maçã com casca, você está se alimentando também de fibra alimentar. E ela é importante para o quê? Para o processo de eliminação daquelas fezes, lembra? Aqui, ó, quando é formado, se você come bastante fibra, esse trânsito intestinal, ele é muito mais leve, tá? Uhum. Beleza? Então, é importante você retirar carboidratos dos vegetais. Não é muito legal o açúcar comum, que fornece sacarose, né, que é um carboidrato também. E muita fibra, para você evitar prisão de ventre. Aquela, sabe quando a barriga fica empachada e você fica com aquela sensação de ter que, né, eliminar fumo, né? Uhum. Então, os carboidratos, como eu disse, eles têm função energética, né? Eles vão ser transformados dentro da célula em energia, tá? E a gente vai encontrar carboidratos aonde? No bolo, no pão, no milho. Lembra dos vegetais? Olha aqui, ó, é um exemplo no milho, a batata, né? O trigo, macarrão, olha, tem muito carboidrato, tá bom? Então, você tem vários alimentos que fornecem carboidrato. E as frutas também, tá? As frutas, geralmente, é importante você comer frutas com casca. Porque você pode comer com casca, coma por conta disso, por conta da fibra alimentar. Lembra de alguma fruta que você coma com casca? Nós temos, ó, jabuticaba, é bom comer com casca, né? Maçã, o que mais? Pera, Sim. Pera, o que mais? A manga, eu como, a primeira mordida eu como com casca, as outras eu não consigo comer mais com casca. Mas assim, tem muita fruta que dá para comer com casca. O que não dá para comer com casca é, por exemplo, laranja, né? Mas aquela casca você consegue retirar, depois fazer um processo de secagem, coloca açúcar, fica uma delícia. E lá fazer chá também é uma delícia.
Aham. Bom, beleza. Carboidrato você já sabe, tem função energética e também faz parte de algumas estruturas da célula. Por isso que a gente precisa tirar esse carboidrato do alimento. E os lipídios, que também são conhecidos como gordura, onde que eles estão presentes? Né? Tanto na origem vegetal, como os óleos de soja, né, de amendoim, óleo de coco. Você deve ter ouvido falar várias vezes, né? Sim. Então, a gente encontra óleo em vários vegetais, tá? Mas também em origem animal, que no, essa carne aqui, por exemplo, você percebe que aqui tem uma gordurinha, né? Sim. Você tá vendo minha tela? Sim. Uhum. Então, aqui, ó, no frango também tem uma gordurinha que é possível perceber. Então, você encontra lipídios, que a gente conhece como óleo, tanto no vegetal como no animal. E qual que é a função do lipídio? Também é energético, ele vai fornecer energia também. Então, ele também vai ajudar uma parte do tecido, que a gente chama tecido adiposo, que temos no nosso corpo, ele ajuda a gente não perder água. Então, a gente retém água a partir desse tecido adiposo. Então, ele tem a função plástica, ou seja, ele ajuda, lembra lá da homeostase, que é o equilíbrio da temperatura do corpo? A gente mantém esse equilíbrio a partir também dessas camadas de gordura que evita que a gente perde água, tá? Porque você sabe que água não combina com óleo, né? E a gordura também faz parte da membrana celular, tá? Sim. Beleza? O excesso de açúcar que você comeu lá atrás, aqui você come um monte de pão, um monte de bem, ele também pode ser transformado no nosso corpo em lipídio, tá? Então, a gente vai ter uma reservinha de lipídios. Sabe aquela barriguinha que a gente acaba adquirindo? Principalmente quando é mais velho, né? Vocês que são novos gastam muita energia mais facilmente. Aquela pochetes na barriga, né? Que lá é gordura, muitas vezes que você acumulou pelo excesso de açúcar que você adquiriu durante a sua alimentação. Você já ouviu falar em gordura trans? Não. Não? Gordura trans, olha só. Aprenda isso. Então, o que acontece? Em alguns alimentos, para poder fabricar alguns alimentos, você tem a adição de hidrogênio a esses óleos vegetais. Para quê? Para ficar com a consistência desse alimento, ele ficar mais sólido, tá? Só que nós temos um grande problema. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma adição de um hidrogênio e ele muda a cadeia ali, enfim, eu não vou nem entrar nessa parte molecular para você não confundir, mas o importante é que adiciona uma molécula de hidrogênio nos óleos vegetais que são lipídios, com isso faz com que o alimento fica mais sólido e mais atrativo. Só que a gordura trans tem um problema, ele aumenta o risco de problemas cardíacos, porque eleva o nível de LDL, que é o colesterol ruim, tá bom? Aonde que a gente encontra essa gordura trans? No sorvete, por exemplo, nas batatas, sabe aquelas batatas para fritar? Uhum. Coloca ali gordura trans para ela ficar durinha, tá? Sim. Nas batatas Ruffles, sabe essas batatinhas, esses trenzinhos? Tudo Sim. tem gordura trans. Quando você come demais, você vai acumular um tipo de colesterol ruim aí no seu organismo. Olha lá, sabe essas bolachinhas? Então, coloca-se gordura trans nessas margarinas, olha só, nessas massas para bolo, pizza pronta, né, nesses biscoitinhos, tem um nome desses biscoitinhos, esqueci. Sabe essas bolachinhas recheadas, tem muita gordura trans, esses biscoitos também. Olha, pipoca de micro-ondas, rico em gordura trans, tá? Então, já que você vai comer pipoca, compra aquela pipoca que você está em casa. Entre outros alimentos. Então, é bom a gente estar evitando. É bom comer de vez em quando, tá? Porque, olha só o que acontece. Essas gorduras trans, elas vão se acumular aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E aqui, isso aqui é a veia, é a sua artéria, por exemplo. Então, ela não consegue ter um trânsito legal, ela vai acumulando aqui. E aqui, com o tempo, ela fica durinha. E como que o sangue vai percorrer aqui, você tem uma barreira aqui, né? Não é mesmo? Vai ter um momento que isso aqui pode fechar. E o que acontece? Olha só, uma artéria fecha, o sangue não percorre da maneira que deveria e o seu sangue, o seu coração não recebe a quantidade necessária de sangue e ele para. Aqui, ó, o acúmulo dessa placa de gordura. Esse aqui é o colesterol ruim, tá? Olha aqui, aí ele fecha, interrompe, né, essa artéria
e aí o sangue não circula, tá bom? Aí o coração para. Beleza? Então, isso que acontece quando a gente se alimenta muito de gordura trans. Existem alguns alimentos que está dizendo lá, ó, gordura trans, você consegue identificar que ele tem gordura trans porque ele especifica no rótulo. Tá vendo aqui escrito gordura trans 0,3 gramas? Uhum. Tá? Então, a gente pode ter um cuidado aí na hora de... Só que tem, por exemplo, nessa bolachinha aqui, ó, tá aqui dizendo gorduras trans 0 gramas, tá vendo? Sim. Aí você vai ler o rótulo, tá lá, gordura vegetal hidrogenada. Quando você vê que gordura vegetal hidrogenada, é gordura trans. Mas ele colocou lá a gordura trans como 0 gramas para você comprar, né? Então, tem umas coisas muito esquisitas, né? Tá, já falamos de carboidratos, já falamos de gorduras, que são os lipídios, agora nós vamos falar das proteínas. As proteínas, elas têm função o quê? Construtora, elas vão construir o seu corpo, porque o seu corpo é construído basicamente de proteínas, ou então função plástica. Você também tem muitas funções do seu corpo que são proteínas, muitas moléculas que são proteínas, hormônios são proteínas, tá? Então, as proteínas você tem ali aminoácidos que são unidos, que vão gerar proteínas. Os músculos, eles são fio de proteínas, por isso que são construtoras, tá? Por isso que o alimento que você vai adquirir de proteína, que é basicamente animal, olha aqui você vê carne, né? De peixe, de camarão, de bovino, né? Mas você acha proteínas também no leite, tá? No queijo, no ovo, tá? Então, o seu músculo é feito de proteína, então você tem reposição de proteínas. Sabia que a hemoglobina são proteínas? O que é hemoglobina? É o seu sangue. Os anticorpos que você tem no seu corpo são proteínas. Os hormônios são proteínas que você tem no seu corpo para você crescer, para você desenvolver. As enzimas que aceleram o processo metabólico também são proteínas. E você precisa, depois de adulto, de pelo menos 60 gramas por dia de proteínas, tá? Então, é necessário você adquirir proteínas através da alimentação, porque olha o tanto de coisa de proteína que você tem no seu corpo. E tudo isso você ajuda a manter através do alimento. Então, nós temos aminoácidos que formam as proteínas, 9 devem estar presentes na alimentação, os aminoácidos totais que a gente precisa, tá? Na alimentação das crianças e 10 dos adultos. Então, você precisa adquirir essas proteínas do alimento. E o resto, o fígado que você tem, ele completa os demais aminoácidos que tem, ele consegue fabricar esses aminoácidos, tá? Então, você vai adquirir proteína tanto animal como vegetal. E o importante é você estar combinando as diversas proteínas. Olha só, vou aqui colocar, olha o tanto de aminoácidos que nós temos, glicina, alanina, clorina, velina, tudo isso aqui são aminoácidos que combinados vão formar diversas proteínas que nós temos. Olha só o arroz e o feijão. Aqui nós temos o arroz, que tem o triptofano, que é o aminoácido, metionina, valina, leucina, treonina, felinalina. E o feijão, ele tem lisina e isoleucina. Quando você combina o arroz com o feijão, olha quantos aminoácidos você tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminoácidos aqui, somente com essa combinação. E são aminoácidos essenciais. Somente com essa combinação de arroz e feijão. E o que são aminoácidos? Os aminoácidos se unem para formar proteínas, tá? Então, quando você combina vários alimentos, você tem ali aminoácidos diferentes que vão formar proteínas diferentes, tá? Olha lá, que bonitinho, arroz com feijão, você já tem proteína garantida para sua, né, para sua alimentação. Não que você vai comer só arroz e feijão, não, tá? Uhum. E eu acho que vamos finalizar com vitaminas. Já falamos do quê? De carboidratos, de lipídios, de proteínas, e agora vamos falar de vitaminas. Então, as vitaminas, elas não são, assim, uma classe específica. Então, como a gente define? É qualquer substância orgânica, que a gente vai tirar de organismos vivos, que nosso organismo, o ser humano, não consegue produzir. Quando a gente não consegue produzir, a gente retira de alguns alimentos.
Nesse caso, as vitaminas, elas são necessárias em pequenas quantidades. Lembra das proteínas que a gente precisava de pelo menos 60 gramas por dia? Carboidrato a gente também precisa de muito, né? Lipídio a gente também precisa de uma quantidade bem legal. Mas as vitaminas a gente precisa, mas em pequena quantidade. Por quê? Porque eles vão atuar junto com algumas enzimas do nosso corpo. Olha só que interessante que eu trouxe aqui para vocês. Você sabia que, lembra da época que se navegava navios, né, para poder os portugueses, vamos dizer assim, conquistar novas terras? Nosso Brasil, inclusive, foi feito assim. Então, nessas grandes navegações, existiam muitos homens, muitas pessoas lá, né, mulheres também. Então, nessas navegações, lembra daquelas embarcações à vela? O que eles levavam? Porque eles ficariam muito tempo ali naquelas embarcações. Eles levavam biscoitos e carnes salgadas. O que eles perceberam? Que os marinheiros começaram a ficar fracos, já ficavam desatentos, tinham hemorragias no nariz, né? E chegava até a morte. E aí, quando eles começaram a comer frutas e verduras, né, frescas, colhidas, fresquinhas, eles tinham essa saúde deles restabelecida. É lógico que não depois de morrer, né? Antes de morrer. Você viu que o alimento, ele conseguiu restabelecer a saúde desses navegadores que tinham ausência de algumas vitaminas que estavam presentes em algumas frutas e verduras. Então, isso aqui são fontes naturais de pequenos nutrientes, que no caso que nós estamos falando vitaminas, que faziam toda a diferença na vida dessas pessoas. Para você ver, bastava comer uma fruta, uma verdura, que aí a saúde dos marinheiros na época, e foi por conta disso que foi descoberto, né, a importância dessas vitaminas, né, estabelecia a saúde. Olha que interessante. Olha só, vamos ver as vitaminas? Vitamina A, né, na cenoura, no leite, no milho, no ovo, vitamina B1. Olha o ovo. O ovo de novo presente. O que nós já vimos que o ovo tem? Já vimos que o ovo tem proteína, lipídio, e agora tem o quê? Vitamina também, que é a vitamina A. Você viu que quando você se alimenta do ovo, quantidade de coisas que você tem, e o leite também, carboidrato, tem proteína, tem lipídio e tem vitamina A. Olha aqui, vitamina B1, em alguns cereais, ó, berinjela, cogumelo. Vitamina C, o abacaxi, a acerola, né? Ixi, algumas frutas ácidas, né? Cítricas, perdão. Vitamina D, carne de peixe, de frango, né? E a vitamina E, olha aí, né? Em algumas frutas também, cereais e algumas folhas, né? Então, assim, e hoje em dia, o que acontece? O comércio ganha dinheiro pegando, encapsulando essas vitaminas, entendeu? Então, as pessoas, ao invés de adquirir através da alimentação natural, compram remédios. E aí, que isso fomenta o quê? O comércio. Só ganha dinheiro com isso, algo que a gente pode comer naturalmente, não é mesmo? Beleza? Então, para finalizar, você vai fazer o quê? Vai exercitar a sua mente, fazendo os exercícios da página 234 até a 237. Tranquilo? Sim. Vou mandar no grupo. Você está no grupo, né, de ciências, né? Sim. Beleza? Beleza. Eu vou mandar no grupo e para você não esquecer de fazer, tá bom? Tá. Deixa eu só parar a gravação, senão vai ficar... Já tá longa, né? Porque eu falei demais, né?